Porque o condomínio da Barra da Tijuca é a melhor coisa que existe no Brasil. E talvez umas três melhores coisas que existem no mundo. Em matéria de empreendimento imobiliário comparável até a Mônaco. Viu? Tem potencial para fazer uma Mônaco ali. Por quê? Porque você tem que falar e tem que fundamentar, né? No Brasil, em nível de Brasil, por exemplo. Rio, a cidade maravilhosa, dispensa comentários, né? Já é um aspecto. Bom, Brasil é basicamente em atrativo turístico, poderio econômico, financeiro e tudo mais, vitrine, é Rio e São Paulo. Só que a praia de São Paulo fica 55, 60 quilômetros de São Paulo, da capital de São Paulo. E o Rio de Janeiro já tem esse diferencial, que é lá mesmo, né? Rio é Rio e acabou. Rio é praia e acabou. Segundo aspecto positivo. As praias de São Paulo são complicadas, né, cara? São complicadas. Bom, se bem que tem lá no litoral norte, conheço, Maresias, por exemplo, praia de surfista, né? Mas, pô, qual a estrutura que tem Maresia para receber um grande evento? Qual a estrutura que tem para receber uma cidade, um condomínio? Não existe, né? Porque do lado esquerdo são montanhas. É inviável a construção de bairros. Já o terceiro diferencial da Barra, não tem montanha do lado esquerdo. Venta muito mais, por exemplo, do que a Zona Sul. Venta muito mais, é mais arejado, é mais tranquilo. Não tem os problemas de metrópole que o resto do Rio tem. Então, é perfeitamente plausível você construir uma coisa parecida com o Mônaco, lá na Barra. Lá pela esquerda, lá depois do nosso condomínio. Eu acho que essa que é a ideia, né? É fazer mais e mais a Barra da Tijuca, deslocar o eixo de importância do Rio, sabia, cara? Porque é coisa que demanda 10, 20, 30, 40 anos. Mas ninguém tem dúvida disso, né, cara? Vai timidamente, está sendo deslocado para lá o poderio econômico, inclusive, né? A indústria forte do Rio, o setor de serviços, está se deslocando todo para a Barra, né? Pouquinho em pouquinho. Porque as outras regiões estão saturadas, né, cara? De tudo. As construções antigas ninguém quer derrubar. Tombado já. E acho que concordo, nem deve derrubar, né? Coisa histórica, prédio histórico de 100, 200 anos, né? Em qualquer lugar do mundo você é temerário fazer um negócio desse. E é uma arquitetura bonita, né? Prédios mais de 120, 130 anos, 140 anos. Lá pelo setor central, lá no centro, lá que você vê muito esses prédios antigos, né? Onde começou, né? Mas aqueles condomínios lá da Barra, não, cara, espetáculo. Nosso condomínio mesmo, que a gente adotou, eu e as meninas, pô, aquilo lá, apartamento 0 km lá, né? Aquele monstrinho que eu chamei de monstro, é a coisa mais linda do mundo, quase 700 metros. Ele peladinho lá, a menina ficou até desanimadinha. Aí quando eu mostrei em seguida um decoradinho lá, falei, papai, me colocaram uma roupinha, me colocaram um vestidinho. Você viu que muda da água pro vinho, né? Mas em qualquer lugar do mundo é assim, um apartamento pelado, tem nem as lâmpadas, só os cabos. Desanima qualquer um. Só não desanima as arquitetas, né? Que tem um olho clínico, já bate assim, caraca, isso aqui dá pra fazer um pedaço do céu aqui na Terra. Tem umas meninas lá, minhas princesas lá da América lá, elas preferem o peladinho. Porque decoração, acabamento, mobília é uma coisa muito pessoal, né, cara? E aquelas meninas lá, você tem contato com os melhores escritórios de interiores, né? Design de interiores do mundo, né? Inclusive tem umas brasileiras aqui que eu peguei aqui o contato dela no Instagram aqui. As minhas têm escritório aqui, São Paulo, aqui que fala Rio de Janeiro, São Paulo e Miami, as mulheres, pra você ter ideia que são fracas. Lá só dá elas, né? As mulheres, duas brasileiras, né? Tem no Instagram, tem que procurar. E essas meninas, não é fácil de achar, porque elas estão em estreito relacionamento com o pessoal lá do nosso condomínio lá, né? Reserva Golf. Foi lá que eu os localizei. Eu tava pesquisando umas coisas o hashtag do Reserva Golf e achei elas lá.
tanto no arroba, o nome delas, hashtag o nome delas, esqueci o nome dela. É fácil de localizar. Depois fui ver, as mulheres têm escritório em Miami, cara, de design interiores. Tem essas meninas que a gente quer lá. E, claro, deve ter seus contatos de acabamento, né, trocar pia de cozinha, botar mármore, mármore Carrara, aquele, né, mais escuro, mais claro, do jeito que a pessoa quiser. Revestimento de madeira. Aí depois que faz essa parte da estrutura, do design do apartamento, é que você entra na pinta, faz aquela coisa. Aqui você entra na mobília, vem depois, né? Os móveis fabricados, aqueles móveis construídos sob medida, né? Agora é o seguinte, papai tem uns contatos aí, pá, madeira nobre mesmo, né? Essas porra de merda de compensa, de aglomerado, não vale nada não. Madeira mesmo. Porque tem umas madeiras de reflorestamento certificado que é possível trabalhar com elas. Vem lá de onde viria, né? Pará e Amazonas, de caminhão pro papai. Madeira para revestimento de assoalho, lá na pontezinha que a gente vai fazer no lago. E aí, até determinado caminho lá, nós queremos madeirinhas, essas madeiras assim, uma do lado da outra, tábuas, né? Tábuas de compensada de madeira nova. Pô, manda isso pro mundo inteiro, porque é do meu país e eu não vou ter isso. Não existe, né? Outra coisa, a gente derruba e a gente refloresta, né? Temos nosso terreno lá também, para isso. Refloresta. Derrubar 1.000, eu planto 2.000. Pronto, resolvi o problema da natureza. É ecologicamente correto, né? Eticamente, ecologicamente correto. Se precisar de 1.000 toras daquela de ipê, jacarandá, embuia, cerejeira, pau-ferro, aquelas madeiras todas lá, 1.000 toras, 1.000 toneladas, eu planto 2.000. Se precisar de 2.000, eu planto 4.000. Eu quero nossos móveis todos de madeira maciça nobre, como nós somos nobres, né? Sabe, um bairro daquele eu vou colocar compensado, tanto para decoração. Eles não colocam, cara. Você vê lá que é madeira mesmo. Eles têm seus contatos, nós teremos muito mais, né? E os móveis internos de madeira, os que se propõem a esse design, a esse propósito, madeira nobre, né? Madeirona mesmo. Eu acho o ipê maravilhoso, acho a embuia maravilhosa, o ipê roxo, o jacarandá, a cerejeira, ela tem seu. Eu sei, reconheço a sua nobreza. Só que eu não curto muito, porque a cerejeira é mais branquinha, né, cara? Acho branquinha demais. Mas também tem a sua beleza, não sei, o design que pode. Talvez seja um equívoco da minha parte, uma birra minha inconsciente com a cerejeira. Mas eu acho ela muito branca, assim. Dependendo da decoração, ela pode ter sido fantástica, eu não sei, né? Quem deve saber disso melhor são as decoradoras, o pessoal que mexe com design de interiores. Mas esse é a nossa pegada aí. Meu pai mesmo conhece isso lá. Sabe, já tem uma reserva de toras, inclusive, esperando por nós, né? Nós queremos. Inclusive para decoração aquelas cadeiras de piscina, em volta de piscina, tudo madeira. Ah, eu tava vendo lá no condomínio Freud, é tudo assim, cara, tudo madeira. Eu não me informei onde esses caras obtêm essa informação dessas madeiras aí. Agora sabemos que é um preço maior, né? Mas se estiver dentro das nossas terras parceiras, madeira de reflorestamento, não há nenhum problema, né? Nós sabemos que existem fazendas no Pará, em Amazonas, lá, que existe plantação para esse destino, para essa destinação mesmo, para esse fim mesmo, né? Você derruba 2.000, você planta. Só que o problema da árvore é que ela é um projeto para longo prazo, né? A partir de 10 anos que você tem um resultado. Mas você criando uma filosofia, inclusive familiar, né? Ensinando os moleques desde cedo como é que funciona a ecologia, como é que funciona a natureza. Ah, meu filho, você derrubou uma, você planta duas, no mínimo. Derrubou uma árvore, você planta duas, três, no mesmo lugar. Derrubou um ipê, isso aqui é precioso para nós. Maravilhoso, madeira nobre. Faz os móveis do papai, da sua casa. Faz a sua cozinha planejada lá, aquela maravilha, né? Com essa madeira aqui, né? Não quero nada de compensado aglomerado, não. Madeira maciça, nobre, ipê para cima. Derrubou uma, planta três, pronto, resolveu o problema da natureza.
Resolveu o seu problema, resolveu o problema do papai e resolveu o problema da natureza. Se puder irrigar, ainda é mais nobre ainda. Mas aquele ali, cara, plantou e deixa lá, a natureza toma de conta. Tem dezenas de madeiras, sucupira no Brasil. É a terra das madeiras diferenciadas e nobres, cores inclusive. Aí, meu amigo, fez lá, passou um verniz, fechou, né, vernizou. Inclusive lá nas áreas de lazer, né? Que coisa mais linda com a área de lazer. Abundante em madeira de nobre. Em condomínio nobre tem que fazer isso, cara. Vai fazer merda em condomínio top, mais top do Brasil. Não é do Rio, não, é do Brasil. Tem nada paralelo nenhum. A Cirela, o que é que afirma isso é a Cirela. E opinião pública geral. O local também, né? E nós queremos fazer essa pegada também, inclusive lá no outro condomínio, lá no Península, que a localização eu acho inclusive mais bonita, né? Eu não sei por que não fizeram essa pegada de top de linha no Península desde o início. Deve ser porque é mais antigo, já tem uns 15 a 20 anos já. Agora, o reserva não, essa metodologia, essa filosofia vem de 3, 4 anos para cá, né? 5 anos para cá. Acho que o condomínio não tem mais do que isso não, sabia? E você vê lá que todos os apartamentos, 80% é zero, inclusive tá só no osso, né, que a gente fala. Não tem nada, né? Nem lâmpada. E tudo top de linha, o que há de mais luxuoso no Brasil, né? Tecnologia de última geração em matéria de finese. Ali quem tomou conta foi a Cirela do Brasil, né? Maior, como já falei, a maior construtora incorporadora da América Latina, que é a de mais top em matéria de construção civil. É esse escritório, essa empreendedora aí. Então, nossos contatos de madeira pura já estão cientes de que nós vamos demandar muita madeira. Nosso escritório não, nossas fazendas lá. Entre as nossas, do nosso parceiro, né? É foda também, né? O cara já tem um render lá Bahia, falar que tem terra lá, é chato pra caralho. Mas é parceiro, a gente ajuda lá também, ver o que eles precisam lá. Mas trabalhando junto, né? Sempre naquela pegada ecológica de não causar nenhum prejuízo à natureza. Mas se eventualmente tiver que causar algum, que seja mínimo, né? Que seja mínimo prejuízo à natureza. Mas o prejuízo é esse, você desmatou um, tirou 10, planta 100, pô. É assim que funciona. E procurar reflorestar o que está desflorestado, não. Porque o problema do Brasil é essa demanda mundial aí de carne, né, cara? Já os olhos são gordos ali naquela região ali, né? E o desmatamento cresce exponencialmente todo dia. Para agricultura e pecuária, soja e carne de boi. Esse é o grande problema. E os caras agem como se não fosse precisar de madeira. Madeira não fosse uma necessidade humana também. E é, né? E é, pô. Tem necessidade de morar também, né? Não é só comer carne, não. E comer soja, não. Alimentar pouco com soja, não. Você tem necessidade de viver também no habitáculo, né? Tem uma certa dignidade de moradia também, né? E a madeira, eu sempre disse isso, cara. Sem madeira é impossível ser feliz, né? Madeira top. E o Brasil, graças a Deus, olha como é que a gente é abençoado. É o Papa das madeiras nobres do mundo, né? É a Disneylândia das madeiras nobres. Ainda é, né? Mas tá foda, bicho. Cada dia lá estão devorando igual aquelas formigas cortadeiras. Tá foda pra revestir. Então, tem que ter umas reservas lá, né, cara? Aquelas reservas. Eu sou plenamente favorável a essas reservas indígenas aí que você mata 2 coelhos com uma pedrada só, né? Você garante aí uma tranquilidade dessas árvores. Que não pode acabar isso, cara. Você é louco? Como é que acaba essas madeiras nobres? Cara, derruba isso como se estivesse derrubando um eucalipto, uma merda qualquer, um arbusto qualquer. E não é assim também, né? Então tem que proteger isso, cara. Sucupira, embuia, cerejeira, jacarandá, ipê. Cara, isso é precioso. Pelo menos pra mim é precioso. Sabe? Em alguns
em algumas perspectivas, pontos de vista, até mais do que a carne. A carne, o boi você cria confinado, confinamento de boi, pô, num espaço reduzido você faz uma produtividade maior do que 10 mil hectares. Então, a agricultura, nós estamos aí nessa era de agricultura de precisão, agropecuária altamente tecnológica. Acho que as pessoas têm que repensar aí mais o confinamento, sabe? E deixar essa larga escala de espaço, né? E deixar essa escala de espaço para depois. Investir em tecnologia, maior quantidade de boi em menor espaço. E tem que bater nessa tecla, tentar desmatar o mínimo, né, cara? Tentar bater árvores o mínimo. Deixar mesmo para o estritamente necessário. Também, né? Outra coisa lá, cara, estão derrubando lá aquelas castanheiras, castanha do Pará também, como se estivesse derrubando arbusto, bicho. Negócio que eu considero extremamente precioso, até na medicina, cara, que ele é utilizado. Cosmético, cosmetologia. Castanha de Pará é precioso, exporta aquilo para cosmético do mundo inteiro. A Natura mesmo usa muito castanha do Pará. O óleo de castanha do Pará é matéria-prima para várias bases de vários cosméticos, cremes e tal. Então é uma coisa preciosa também. E vários, né, cara? O açaí, tem que derrubar o açaí, tem que derrubar a castanha do Pará para expandir a agropecuária. Eu acho que deveria investir mais em tecnologia, né? Para confinamento, para a chamada criação intensiva, bovina intensiva. Aquele espaço fechado que você engorda, espaço fechado. E evitar a expansão agropecuária. Claro, o desmatamento lá é basicamente para isso, né? Para soja e para criação bovina, basicamente. E nós temos necessidade de madeira também, né? Principalmente essas madeiras preciosas aí que eu já falei. Essas árvores preciosas, castanha do Pará, raridade, tá diminuindo consideravelmente. Os locais onde é natural, né? Castanha do Pará, como o nome já diz, no Pará. E açaí também tá foda, né? Tá derrubando muito. E aí deve ser, acho que os governos deviam ver isso também, né? Pois é, fica meio apelo aí. Mas nós não abrimos mão das madeiras nobres para os nossos condomínios nobres. Inclusive, se a gente observar que as áreas de lazer, os investimentos locais, as utilizações tenham sido feitas com madeira que a gente considere de nível inferior, vamos conversar com esses designers aí, esse pessoal aí da Cirela, o que a gente pode fazer para dar um upgrade aí de madeira, investimento aí nessas áreas de lazer, em volta das piscinas, os passeios, lá no laguinho, lá nós queremos fazer um na nossa área, que acho que pega quase todo o lago, acho que pega 90, talvez todo o lago. Nós queremos fazer uma orlazinha ali e usar naturalmente madeira também. Né? Não é tão grande assim, cara. Não deve dar 1 quilômetro. Não deve dar 1 quilômetro. Não sei também. Se der um pouco mais, o laguinho. E a pontezinha do lago. Porque parece que o lago também faz parte do condomínio, sabe? Eu tava vendo, né? Vai até depois do lago, inclusive. Algumas dezenas de metros. A formoseamento e comodidade, né? É o que diz lá o antigo Código Civil de 1916, da nossa propriedade. A famosamente e comodidade da propriedade para nosso deleite. E a nossa madeira tem que ser resguardada lá, né? Fica esse apelo aí às pessoas que estão atuando nessa área aí. Eu sempre faço uns apelos aí aos parceiros. Aí, essa é uma deficiência do Reino da Bahia, né? Não é uma região para esse tipo de madeira. Madeira nobre para esse tipo de atividade, normalmente construção, fazer móveis, cozinhas, logradouros, praças, áreas de lazer, região, local de passeio, né, de caminhar, tudo para ficar um negócio bacana. Pô, tem uns locais aí que você sabe que, vou falar nome,
São todos feitos com passeios de tábuas, corridas. Nossa, que não, eles têm lá, não vamos ter aqui, que absurdo é esse? Tanto na Europa como em outros países. Gente. Os caras usam a nossa madeira, a gente não pode usar, não existe, né, cara? Não existe, não. Vamos bater nessa tecla aí. Se a gente notar lá que nosso condomínio está sendo utilizado com madeira inferior, nós vamos bater nessa tecla aí com o pessoal responsável. E é sempre eles têm os contatos dele. Tudo no frigir dos ovos, atua junto, né? E a meu apelo é o seguinte, é preservar o máximo, né? Causar o mínimo de prejuízo à natureza. Derrubou uma, pode plantar no mínimo duas, três. Faça isso, que é importante. Inclusive para as próximas gerações, né? É importante, inclusive, para as próximas gerações. Para que nunca falte madeira. Fundamental madeira. Eu amei madeira, eu sou filho de um carpinteiro, né? Quer dizer, é um padrasto, mas tudo bem. Não, cara, filho mesmo, José, né? Pai de Maria. É porque só o primogênito que não é filho dele. Os outros três ou quatro, acho que uns quatro, são filhos dele mesmo. Nós somos. Natan é pai de um carpinteiro, de José. Maria, pai de Maria. Não, José é marido de Maria e pai dos irmãos de Jesus. Então, esse lance de carpintaria de madeira tá no nosso DNA, cara. Todo mundo adora. Vê os moleques nos vídeos. Aquele menino lá, ó, aquele galeguinho lindo. Aquele molequinho lindo lá. Esqueci o nome dele. Não vou atender agora não, querido. Aquele menino lá. Esqueci o nome dele, pô. Posso esquecer. Olha que merda. Aquele loirinho. Mexe com madeira, lá pintando a madeira, lá venizando. Tem vários, né? Agora hoje eu vi Evangelino de Lili lá batendo os pregos na madeira. Lá. Todo mundo gosta de madeira. Todo mundo adora madeira. Aí parou, infeliz. Graças a meu bom Deus. É o secretário eletrônico, pau pra toda obra. Aqui é vídeo, aqui é telefone, aqui é foto. Aqui é o escritório completo. Então, acho que é isso que eu tinha que falar basicamente sobre a madeira. Você faz confusão, cara. Troca o José por Jessé. Jessé é o pai de Davi. José é o filho de Davi de outras centenas de gerações posteriores. Quase 1000 anos depois. 500, 700, 800 anos depois. Que era carpinteiro. O próprio Davi, o próprio Salomão adorava madeira. Você não via lá nos relatos lá, ele mandava trazer lá do rei de Tiro, parece madeira, muita madeira e ouro, trazia ouro não sei onde, trazia cavalo do Egito, trazia madeiras. Então madeira sempre teve, esteve, eu adoro madeira. Não sei mexer, não sei fazer nada. Meu avô fazia instrumento de madeira, exemplo de Davi, fazia instrumentos musicais. Fazia violino, violões, instrumentos musicais diversos nessa linha de acústico, né, de cordas, né, que dá acústico, violões a partir das madeiras. Então ele adorava madeira também. Ele sabia direitinho como é que se usa madeira para fazer instrumentos musicais. E era carpinteiro também. Fazia tudo em madeira também, até por hobby mesmo. Eu não sei fazer, mas eu adoro ver, fazer. Adoro o resultado final de tudo que se utiliza madeiras nobres, né? Adoro todo o trabalho de madeira e o aspecto estético que a madeira proporciona em qualquer construção, em qualquer edificação. Acho lindo demais. Depois de vernizado, esse revestimento, a utilização de madeira, aqueles painéis de madeira que a pessoa coloca nas paredes, você vê não, algumas pegadas desses nossos apartamentos, as pessoas utilizam madeira como decoração também, né? Estantes de madeira, tudo de madeira, mesa de madeira, acho fantástico. Colocar no vidro em cima, ou não, né? Talvez só a madeira, as cadeiras de madeira maciça, acho maravilhoso, lindo. Então nós vamos utilizar basicamente madeira, nesse condomínio aí também, e no outro também, né? Nós temos os locais que nos enviarão, já estão de sobreaviso, a guardar as nossas madeiras diversas, né? Como eu falei, eu citei alguns 7, 8 nomes de madeiras, de árvores aí, cada um com uma pegada diferente, que possa interessar, né?
Eles mostram as cores pra gente, como é que dá o resultado no móvel, mostram os móveis feitos com tais e tais madeiras, quem nos fornece essas madeiras. E o tanto que nós necessitamos, desde que nós façamos aquilo que eu falei, né? Repor. Repor para a natureza e agradecer a Mãe Terra por essas madeiras, né? Com reposição consciente e racional de nossas madeiras. Madeira é fundamental na nossa vida, né, cara? Aqui tô apaixonado pela ideia. Tava vendo aí, o cara fez um lance digital para mim. A possibilidade de fazer uma orlazinha naquele laguinho lá. Laguinho tem, aquele é grande, né, cara? Acho que até peixe tem ali, sabe? Acho não, com certeza tem. Dá até pra pescar ali, quem curte pescar. Se bem que faz sentido, né? A 100 metros, 50 metros da praia, você pesca no laguinho. É a vaidade, né? Tem um laguinho particular em casa, até pra andar de jet ski ali. Que não é pequeno não, hein? Dá pra fazer um exercício de caiaque ali, sabia? Ah, é mais uma pegada, mais uma opção de diversão e exercício, né? Dá pra fazer umas braçadas de caiaque ali, de canoagem ali, sabia? É tão pequena só. Não, e o diferencial é que não tem ondas, né? Que de balanço dá pra brincar de canoagem ali tranquilo. Sem ter o problema das ondas que pode virar sua canoa, né? Problema das ondas e tal. E é até perigoso também, né? Quem curte essa pegada de canoagem nele é fundamental. Vai lá e volta umas 3, 4 vezes para resolver o problema do exercício do braço do dia, né? E queimou umas calorias, que acho que não tem nada no mundo que queima mais caloria do que canoagem, sabia? Só vai lá, faz uma abraçada lá e volta ali naquela canoa e pronto, resolveu o seu problema do dia. E curte uma brincadeira super agradável, né? Já pratiquei canoagem algum dia, algumas vezes lá em Brasília, no lago. É super legal, cara. Tem que aprender a equilibrar primeiro, né? Mas é gostoso mesmo. Acho super legal. Então é isso aí, meninas. Até mais.